Louvado seja o nome do Senhor. Vamos falar aqui, meus irmãos, um estudo tremendo dentro da matéria aí da angelologia. Vamos entrar aí na questão dos anjos caídos, a matéria aí de demonologia e satanologia. E vai estar conosco aí o nosso irmão em Cristo, Michael Adriel, doutor na... Jesus da vitória, Pai. Ativou o vídeo. Apareceu aí, Vara? Tá ouvindo bem? Tá vendo? Ouvindo eu tô, vendo não apareceu não. Mas fala um pouco pra gente. Esse assunto importante sobre essas batalhas espirituais, né? Um assunto que começa a dispensação do mistério, traz um resumo sobre as 3 dispensações, a gente abordar a trajetória de Satanás. Isso. Qual o texto base, meu irmão, pra gente dar pontapé inicial aí, cronologicamente? Como na aula passada a gente passou sobre as 3 dispensações, traz um resumo das 3 dispensações. Das 3? Isso, as 3 dispensações paulinas. Isso. Na última aula, meus irmãos, a gente fizemos uma live que está salva aí, e a gente iniciou falando sobre as 3 dispensações paulinas que Paulo escreveu na carta aos Efésios. E ele fundamenta a dispensação do mistério, a dispensação da graça e a dispensação da plenitude dos tempos. Dentro da teologia, a gente organiza a primeira dispensação do mistério, porque fala que Cristo estava oculto ainda. Cristo não tinha sido revelado aos homens e era um mistério. É tão verdade que a gente falou que os próprios judeus, quando viram Jesus, não conheciam. E a revelação não estava aberta aos seus olhos, porque Cristo, quando se manifestava de forma teofânica e ele não tinha sido revelado. A Bíblia nos apresenta que o trono do Pai, quando o trono do Pai aparecia, ele aparecia só, não aparecia o Filho à sua destra. Havia profecias que apontavam para o Messias, para o Filho de Deus que se manifestaria. E o conceito da Trindade, né, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, para os judeus também não eram reconhecidos. Tanto é que eles sempre argumentam que Deus é um só, não entendendo o conceito das 3 pessoas da Trindade, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus realmente, dentro da teologia que eu acredito, da teologia tradicional pentecostal, a gente acreditamos que Deus é um só que se manifesta em 3 pessoas. Entendem? Então, dentro desse conceito, a dispensação do mistério, ela abarca desde a criação, desde o princípio dos céus, até a vinda de Jesus e a sua crucificação. Essa é a dispensação do mistério, que Paulo vai falar isso lá em Efésios, capítulo 3, verso de número 9. Paulo ele fala sobre a dispensação do mistério, que é uma era, um período de tempo por onde Deus se revelou, e esse mistério fala de Cristo oculto, né? Cristo estava oculto, e a revelação sobre o Cristo ela foi surgindo progressivamente até o encabeçamento de Cristo na sua encarnação, quando ele nasce da Virgem Maria, né? E até a sua consumação, a consumação da sua obra salvadora na cruz do Calvário. Então essa é a dispensação do mistério. Na cruz, Jesus Cristo também vai iniciar a dispensação da graça, né? E Paulo vai falar essa expressão de dispensação da graça em Efésios 3, verso de número 2. A dispensação da graça ela vai desde a crucificação de Cristo até o arrebatamento da igreja. Quando Jesus arrebatar a sua igreja, vai se iniciar outra dispensação, que é a dispensação da plenitude dos tempos, conforme está em Efésios também, capítulo 1, verso de número 10. A dispensação da plenitude dos tempos, o texto diz, em Efésios 1, capítulo 1, verso 10,
que ali Deus vai fazer com que todos os povos, tanto do céu como da terra, todas as coisas converjam em Cristo Jesus. Que eles venham se submeter a Jesus, cumprindo-se a promessa que Jesus recebeu do Pai, que colocaria todos os seus inimigos debaixo dos seus pés, e que todo joelho no céu, todo joelho na terra tem que se prostrar, tem que se dobrar a Jesus. Essa é a dispensação, a última dispensação que vai iniciar após o arrebatamento da igreja. Ela vai fazer com que todos se submetam em Cristo Jesus, cumprindo-se assim o início dessa dispensação, tanto do período milenar de 1000 anos, como do novos céus e nova terra. Essas são as 3 dispensações paulinas. Pode falar, meu irmão. Perfeito, meu irmão. Então, o luzeiro, né, conhecido por muitos como Lúcifer, a qual não é um nome bíblico, mas uma tradução de Isaías 14, versículo de número 2, né? O nome Lúcifer, na verdade, foi dado para a tradução de Jerônimo para o latim, né? E que significa um portador de luz. A grande verdade é que a gente chama ele, na teologia, de portador de luz ou luzeiro, né? Porque a palavra Lúcifer é uma tradução dada por Jerônimo para o latim. Começa, então, a sua jornada, quando Deus ele vai criar os anjos. Deus cria tudo de uma vez. A gente tem essa compreensão na teologia, ao estudar angelologia, o estudo dos anjos, a gente vê algumas referências sobre como que foi criado os anjos. Neemias, capítulo de número 9, versículo de número 6, Jó 38, versículo 4 e 7, sobre a origem dos anjos. Neemias o que, varão? Neemias, capítulo de número 9, versículo 6. Sim. Tá para ouvir bem? Tô ouvindo. Glória a Deus. É isso Pode ler mesmo. para a gente? O 9,6 está dizendo assim: só tu és Senhor, tu fizeste o céu, e o céu dos céus, e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto neles há. E tu os preservas, e todos convida, e os exércitos dos céus te adora. Os exércitos falam dos anjos, né, irmão? Isso, perfeito. Então, a colocação disso é que a nossa compreensão sobre os anjos, Deus criou não um anjo por anjo, ou uma espécie diferente da outra, mas propriamente dito foi tudo criado no mesmo exato momento, entre quais estava o luzeiro, né, conhecido por muitos como Lúcifer. Isso vai se dar antes de Deus criar o céu e a terra, né? Antes de Deus manifestar Cristo, antes de Deus criar as vegetações, o primeiro casal. Então, antes mesmo da criação da terra, Deus já tinha criado esse grande exército, milhares de milhares, bilhões de milhões, os anjos. Na dispensação do mistério, aonde o portador de luz, o luzeiro, tinha uma função no Jardim do Éden. Esse jardim que eu falo é o jardim original, no Monte Senhor de Deus, porque tudo que está aqui na terra, que foi criado na terra, como tabernáculo, é o jardim de Éden de Adão, todas essas coisas foi cópia que Deus usou, trazendo, na verdade, a imagem original está no céu. Então, na dispensação do mistério, o luzeiro, ou candeeiro, ele tinha a função, trabalhava com o transporte das pedras afogueadas, que era produzido em muitas congregações dos anjos ali. O louvor que os anjos produziam enriquecia as pedras afogueadas e era levado até o trono de Deus. Ezequiel 28, versículo 13 ao 19, a gente vai ver sobre isso. Glória a Deus, é isso mesmo. E quem cuidava disso era o próprio Satanás, né? Isso. Quem era da congregação? Ele chegava nessas congregações dos anjos, que trabalhava a produzir pedras afogueadas,
né, que enriquecia o trono de Deus. Então, o luzeiro tinha essa função, ele vinha com a sua carruagem, nas congregações dos anjos, né, e ele começou ali, crescendo no coração dele a iniquidade, a maldade ali, de querer fazer um trono segundo o trono semelhante a de Deus. Ele então vinha até os anjos e começou a roubar nos seus comércios. Os comércios era que ele vinha pegar as pedras afogueadas para levar até o trono de Deus. E ele começou ali a roubar essas pedras afogueadas para produzir o seu próprio trono. A gente vai ver isso aí, os irmãos que estão nos acompanhando. Ezequiel, capítulo de número 28, versículo de número 13. Pega a caneta, caderno e a espada do Espírito Santo. Ezequiel 28, versículo de número 13. Ezequiel 28, 13, né, irmão? Esse tema é muito importante, né? Imagem é a origem de tudo, né? Para a gente compreender, a princípio, a sua jornada, né? Muitos ainda não têm esse entendimento, então é necessário aí para a compreensão das pessoas que estão se aprofundando na teologia, a de abranger muito no conhecimento. Isso mesmo. Ezequiel 28, a partir de qual texto? De qual versículo? 13 até o 19, por gentileza. Do 13 ao 19. Quer que eu leia, né? Por favor. Estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda, e de ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos do dia em que foste criado, e foram eles prepararam. Varão? Pode prosseguir. Aqui, essa informação é muito importante, né? No dia em que foste criado. Isso aqui é um ponto importante para os irmãos já ver. Tem um versículo como base, que Satanás ele foi criado. Sim, verdade. O verso 13, na última parte. Vou continuar o texto. Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas, perfeito era dos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência, e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Elevou-te em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria, por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra, diante dos reis te pus, para que te contemplem. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te reduziu às cinzas sobre a terra. Aos olhos de todos os que te contemplam, todos os que te conhecem entre os povos estão espantados diante de ti. Vens a ser objeto de espanto e jamais subsistirás. Tá lido, meu irmão? Então a gente vê que o luzeiro ele tinha essa função. Ele vinha com a sua carruagem de fogo, ele vinha para pegar as pedras afogueadas que era produzido nas congregações de milhares de anjos ali, para enriquecer o trono de Deus. E o luzeiro ele tinha essa função de pegar essas pedras afogueadas e levar até o trono de Deus. Só que, como está no versículo de número 15, ele que era perfeito em seus caminhos, desde o dia que ele foi criado, até que se achou iniquidade no seu coração.
Então, na multiplicação dos comércios, encheu de violência, ou seja, o luzeiro, ele queria algo que ele não podia ter. Ele começou ali a contemplar, e a gente sabe muito bem que os querubim, como o luzeiro era, é uma categoria, uma espécie de um patamar elevado. E eles vendo o serafim ali diante do trono de Deus, Isaías capítulo número 6, o serafim que voava acima do trono de Deus, né? Ele começou a sentir ali desejo de ambições, e ele começou dessa forma, para os subordinados de Deus, os anjos, começou nos seus comércios a seduzi-los, dizendo que ia fazer um trono para si, e os anjos iam sair de subordinado para ser príncipe diante do governo do luzeiro. Então ali estava começando uma rebelião, começando a roubar pedras afogueadas, né, no relatório que os anjos passaram para ele. Eu produzi 500 pedras, então você coloca aí 200. Eu produzi 1000 pedras, coloca então 500. Ou seja, ele estava roubando as pedras afogueadas para levantar o seu próprio trono. E Deus já sabia disso, né? Isso sobe até o trono de Deus, os anciões ali, os 24 anciões, né? Perguntam que Deus não estava fazendo nada, mas Deus já tinha um plano B, que Deus nunca é pego de surpresa, estava ali preparando já a humanidade no mundo habitável. Exatamente. Então, ali já começa a trajetória do luzeiro. Ele se corrompe, ele queria ser semelhante a Deus, começa nos seus comércios a maltratar os anjos que não aceitou o seu suposto plano, e Deus então o arrebata ele, né, para as regiões celestiais. Hoje muitos pensam que Satanás está preso, né? Muitos pensam que ele está no inferno, né? Um ponto importante, Varão, existe muitos teólogos que diz que esse texto de Ezequiel 28 é um texto que só fala para o rei de Tiro, né? Sim. Mas a gente sabe do cunho profético do texto, porque Deus ele vai se usar da pessoa de Tiro para falar sobre o início no Jardim do Éden e sobre Satanás, no caso do seu princípio. E um ponto importante desse texto, que fala tanto de Tiro como fala da pessoa de Satanás, por exemplo, só para trazer uma prova, que não é o que eu quero falar ainda, mas isso aqui é válido. Tu eras querubim da guarda ungido e estavas no Jardim do Éden. O rei de Tiro estava no Jardim do Éden? Não, o rei do Tiro não estava no Jardim do Éden. O rei de Tiro é um querubim ungido? O rei do Tiro não é um querubim ungido. O rei do Tiro anda no meio das pedras afogueadas? Ele não anda no meio de pedras afogueadas. Então esse texto, ele tem uma referência para o rei de Tiro, tem uma palavra profética para o rei de Tiro, mas tem uma palavra sobre o acontecimento que aconteceu no princípio, na dispensação do mistério, no céu, quando ainda todas as coisas estavam sendo criadas na terra. Isso é um ponto muito importante. Porque esse texto, como Isaías 14, versículo de número 2, né, que vai falar sobre uma referência sobre a queda do Império Babilônio, porém percebemos passagem simbólica. O profeta Ezequiel, no capítulo 28, também, por exemplo, como o irmão bem citou, é uma referência à lamentação contra o rei de Tiro, né? No entretanto, percebemos algumas referências que não caberia em um ser humano. Então é uma dupla profecia, igual o irmão bem citou aí. O Éden, Jardim de Deus, querubim ungido, ou seja, uma dupla profecia. Ou seja, nas entrelinhas, Deus está falando para o profeta Ezequiel. Tem um homem, segundo essa imagem, que ele é soberbo, um homem que pensa que é mais que Deus, né? Tem sim, é o rei de Tiro. Então, use e faz uma lamentação sobre ele, mas logicamente, nas entrelinhas, representa simbolicamente também o luzeiro, né? Satanás. É isso mesmo. Então é uma dupla profecia. É que muitos teólogos, né, combatendo o alegorismo, trazendo de forma literal, eles esquecem que também a Bíblia é espiritual, né? Isso.
É dessa forma mesmo. E a gente vê, Barão, que, por exemplo, o rei de Tiro ele não estava no Jardim do Éden, né? Dentro desse tempo de profecia, que Ezequiel, por exemplo, ele é contemporâneo do profeta Jeremias, correto? Isso. Então, nesse tempo, uns 700 anos antes da primeira vinda de Cristo, esse tempo, Satanás já existia desde o Gênesis capítulo 3, né? Desde o Gênesis capítulo 3. Então, quer dizer, a profecia Deus usa para trazer essas verdades acerca do princípio através da vida de Ezequiel. E a palavra de Deus, como Hebreus fala no capítulo 4, verso 12, que ela é como a espada de dois gumes, né? Que penetra mais do que essa espada de dois gumes. E ela tem esse poder de interpretação e de direção. Ela fala para o povo daquela época, mas ela também pode falar para um povo futuro e ela pode trazer verdade de bases do passado. Esse é o poder da palavra de Deus. Perfeito. Até porque, por exemplo, em João capítulo de número 15, Jesus vai falar que ele é a videira verdadeira. João capítulo de número 6, ele vai falar que ele é o pão. Ou seja, é uma forma figurada de dizer, mas tem logicamente o seu literal nessa passagem. Então a gente tem que compreender essa interpretação das escrituras sagradas, né? Tem muitas formas de literal, né? Mas também tem simbólica, alegórica. Então as pessoas têm que compreender essa. Muitas vezes o teólogo quer colocar Deus em uma caixinha, né, Varão? Isso, exatamente. O senhor falou tudo, você tirou essas palavras da minha boca. Eu acabei de pensar esse argumento, eu já ia passar esse argumento. Varão, eu vou ler só um texto, mas não vamos sair desse texto aí. Não vamos sair desse texto. Só vou ler sobre isso ainda aí. Tem um texto que Hebreus mesmo fala, no capítulo 1. Olha o que o texto diz no verso 1. Só para ser um adendo desse pensamento nosso agora. Havendo Deus, outrora, falado de muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais e pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. O detalhe o verso 1, né? Havendo Deus falado muitas vezes e de muitas formas. Então Deus ele falava de diversas formas, usando tipologia, visão, pelos profetas. E todas essas verdades depois ele trouxe pelo Filho também, porque a palavra ela não se contradiz. Correto, Varão? Perfeito. É só um adendo dentro desse pensamento. E, Varão, posso trazer outro link aí dentro desse tempo ainda aí? Fica à vontade, irmão. Traz uma referência aí para nós paralelo essa passagem. É importante falar, com a permissão do irmão, que esse Éden celestial não é o Éden terreno, o de Adão. Esse Éden é o primeiro Éden no céu, que ele fica, no caso, no terceiro céu, o céu de Deus. Este Éden, conforme está em Ezequiel 28. E nesse Éden tem um monte, e esse monte é o Monte Sião, conforme diz Hebreus, capítulo 12, verso 22. Hebreus 12, 22 diz assim, mas tendes chegado ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia, e a igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e ao Deus juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança. Enfim, irmão, então a gente vê que nessa cidade de Deus, que é o terceiro céu, há um Éden celestial. E nesse Éden está essas incontáveis hostes de anjos. Só que nesse Éden, hoje, no nosso tempo, que essa profecia dentro do que o autor aos Hebreus vai trazer essa palavra, neste tempo, só havia 2/3 desses anjos, né? Dessas incontáveis hostes de anjos, desses milhares, desses grupos de anjos. Por quê? Porque um terço foi derrubado do céu, foi lançado para fora do Éden celestial, lá no princípio de todas as coisas. Isso é importante falar. Mas pode dar prosseguimento aí. É interessante porque tudo que Deus ele criou na Terra, como já fomos dito aqui, o jardim do Éden de Adão,
o tabernáculo, né, no tempo de Moisés, é interessante que foi uma cópia. Qual que é a referência a respeito disso? Você que está em casa, anota aí. Hebreus, capítulo de número 8, versículo de número 5, que diz assim: os quais servem de exemplo e sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito, olha, faz tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. Ou seja, tudo que Moisés ele vai fazer, o tabernáculo, a arca, a aliança, foi tudo um modelo, uma sombra daquilo que Deus tinha mostrado para ele no monte. Correto. É muito importante essa linha de visão, porque isso é uma interpretação. Porque tem muita gente que acha que isso é loucura, né? Tem gente que acha que tudo que se refere à arca, quando o Apocalipse fala uma referência, acha que tudo é uma alegoria, que é um simbolismo, e que não existe essas coisas no céu. Só que a verdade é que tudo isso que tem na Terra hoje é só uma sombra. Não é nem a terça da parte da metade do que é no céu, que é o perfeito. O que existe lá no céu é extraordinário, né? É indescritível com as palavras humanas, né? É isso mesmo. Por isso que é a questão dessa sombra, né? Essa sombra ela tem um sentido também. Que o que tem na Terra é sombra. Então quer dizer, a sombra é só um reflexo daquilo que é verdadeiro. O que é verdadeiro está no céu. Perfeito. É porque tudo aquilo que Deus ele tem, ele quer dar para o ser humano, né? Exatamente. E a Terra é isso, né? Deus manifestou coisas que tem no céu, só que são sombra. A sombra, ela manifesta a sombra, né? Ela manifesta um reflexo que não tem cor. A sombra, ela não tem o 3D, né? Ela não tem toda a especificação. Já o que é verdadeiro, que tem no céu, ele tem tudo isso. Então é coisa extraordinária. Pode dar continuidade aí, Ivan. Então o Luzeiro, ele engana ali, né, a terça parte ali, falando que ao construir o seu próprio trono, de subordinar dos anjos que vêm com ele a roubar essas pedras afogueadas, ele seria príncipe, né? Então Deus já sabia dessa iniquidade. Do Luzeiro você vê que o versículo vai dizer que é iniquidade. Iniquidade é permanecer no mesmo erro, né? Persistir no mesmo erro. Então cai a terça parte juntamente com Satanás, de anjos nas regiões celestiais que eles habitam, veio ser chamado de anjos caídos. Quando os demônios vêm para a terra, são chamados de demônios. Então no céu eles eram anjos, aí tem principado, potestade, né? Várias hierarquias. Quando eles caem nas regiões celestiais, que é o segundo céu, eles são chamados de anjos caídos. Quando eles vêm ilegalmente para a terra, né, para incorporar numa pessoa que não tem o Espírito Santo, por exemplo, são chamados de demônios. Todos os demônios que vêm agir aqui no planeta Terra, eles estão ilegais, né? Estão ilegais. Por que estão ilegais? Porque Deus deu a terra para o homem. E para entrar na terra, governar a terra, dominar a terra, é necessário o corpo físico, a matéria. E os demônios são espíritos que não têm corpo físico. Mas, todavia, não obstante, uma pessoa que não tem o Espírito Santo, a casa está limpa, a casa está vazia, vem um espírito imundo e entra nessa pessoa, né? Assim a gente vê a catástrofe que acontece na terra, desde a queda de Adão até os dias atuais. A gente vê morte, tragédia, violência, crime, né? Prisões, escravidão espirituais, enfermidades espirituais, por causa disso, que os demônios têm entrado em pessoas e ele age por intermédio de pessoas que não receberam o Evangelho de Cristo, ao qual Paulo vai dizer, em 2 Coríntios, capítulo de número 4, versículo de número 4, que o Deus desse século cegou o entendimento. Para quê? Para que não resplandeça à luz o Evangelho, porque o Evangelho traz essa revelação. A igreja do Senhor, que tem autoridade sobre os demônios, as portas do Hades não há de prevalecer contra a igreja do Senhor Jesus Cristo, a gente é como a federal, para expulsar esses demônios
que estão na terra ilegalmente. E a gente tem poder, não para mandar esses demônios, numa possessão possível, mandar esses demônios para a região celestial. A gente tem autoridade para mandar esses demônios para o abismo. Lembra do jovem de Gadara? A legião vai dizer, não manda para o abismo. Ele tinha tanto medo de ser enviado para o abismo, porque tem demônios lá no abismo, né? E será solto ali na grande tribulação. Exatamente. Então, os demônios, se os irmãos quiserem anotar aí, no céu eles eram conhecidos, no primeiro céu era conhecido como anjos, nas regiões celestiais há anjos caídos, e ilegal, quando ele vem para a terra ilegalmente, os demônios estão ilegais na terra, e você é um federal de Deus para expulsar esses demônios, não para a região celestial, mas para o abismo. Eles estão ilegais na terra e são chamados de demônios ou espíritos imundos, né? Aí tem vários espíritos, tem demônios de espírito de enfermidade, nem toda enfermidade é demônio, né? São 3 tipos de enfermidade que existe. Uma é o propósito de Deus, como João capítulo de número 9. Os discípulos falou, quem pecou, ele ou seus pais para que nascesse cego? Nem ele pecou, nem seus pais, mas para manifestar a obra de Deus. Então tem enfermidade que é para manifestar a obra de Deus, é o propósito de Deus, como de Lázaro, né? Essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. Tem enfermidades que é gerada por causa do pecado. O paralítico de Cafarnaum, primeira coisa que Jesus faz é curar ele, perdoar seus pecados, depois cura ele. É a enfermidade gerada pelo pecado, consequência do pecado. E tem enfermidade que é espírito imundo, como está lá em Lucas, capítulo de número 18, a mulher que vivia escravizada, uma corcunda, 18 anos, um espírito de enfermidade ali, escravizava aquela mulher. Varão. Tá escutando aí? Estou escutando perfeitamente. É o seguinte, a questão essa questão que o senhor levantou sobre Marcos, capítulo de número 5, né, do Gadareno, é muito tremenda porque esses espíritos, essa legião que estava no Gadareno, elas reconheceram Jesus. E Jesus não precisou se apresentar para elas. Porque os demônios... Quer tratar disso, mano? De quem é a pessoa. O senhor concorda comigo? Perfeito. Eu ia deixar isso mais pra frente, né? Mas já que você quer tratar sobre isso... Não, assim, eu tô tratando... Porque o senhor entrou nesse texto... Não, é importante. O senhor entrou no texto e no assunto, né? O senhor entrou no texto e no assunto sobre essa questão de a gente mandar esse espírito para o abismo. Tem um porquê de tudo isso. Porque, assim, nenhum demônio, como o senhor mesmo disse, eles podem estar na terra. E a gente tem essa autoridade para expulsá-los. Mas por que a gente tem essa autoridade? Essa é a pergunta. Tem muita gente que tem que ter essa resposta. Essa é uma resposta, irmão, que eu vim ter há poucos dias atrás. Eu não tinha compreendido ainda. E olha que a gente tem muito tempo que estuda sobre esses assuntos, mas é uma coisa que não entrava na minha cabeça. Olha isso, varão. A todos os missionários que nos ouvem, pastores, obreiros de Deus, servos e servas do Senhor, que foi alcançado pela graça, pelo sangue de Cristo. No mundo espiritual, demônios, Satanás, só conhece pessoas espirituais. Se vocês quiserem anotar isso aí, anota. Demônios só conhecem pessoas espirituais, pessoas que nasceram de novo, que têm uma identidade, uma autoridade no mundo espiritual. Eu vou provar isso na Bíblia. Isso. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, uma passagem bem conhecida, a qual ele já mostrou o sorriso do nosso irmão, para mostrar que estamos no mesmo espírito. Atos 19, versículo de número 15. Tremendo, é isso aí. Tem um mistério forte, viu? Nossa, mas eu fico todo arrepiado, Varão. Varão, você quer fazer uma oração? Eu senti de Deus de fazer uma oração antes de nós tratar desse assunto. Mas é de coração, Varão. Amém, mano? Pode iniciar aí. Nos leve em oração. Senhor Jesus. Você inicia aí? Pode iniciar, mano. Senhor Deus e eterno Pai,
em concordância com o teu filho que está lá, Senhor Deus, no estado de São Paulo, Ferraz Vasconcelos, e eu estou aqui, Senhor Deus, em Minas Gerais, São Sebastião do Paraíso. Senhor Deus, nós estamos tratando de um assunto muito espiritual, Senhor. E nós pedimos ao Senhor, Pai, nos cubra com o sangue do teu cordeiro, Pai. Nos cubra, Senhor Deus, em o nome de Jesus, nos guardando essas famílias que estão do outro lado, recebendo, Pai, esse alimento espiritual, esse assunto, Pai. Senhor Deus, aonde, Pai, nos traz entendimento, luz, Pai, na mente e fogo no coração. Senhor Deus, a tua palavra, Pai, vai nos iluminar, Pai, para que a gente possa, Pai, se apegar cada vez mais, Pai, nessas verdades sagradas, Pai. Orama, sore, reminasi, arama, sore, kandarahai, remana, kandurasi, andaya, soriana, suidecai, remando e remina, sobria. Em nome de Jesus de Nazaré, Pai, conceda graça a nós, Pai. Em nome de Jesus, guarda, livra de toda bagunça satânica, em nome de Jesus. Amém. Pode falar, Farão. Eu tinha falado com o irmão, né, essa semana, quando veio a revelação desse tema, proposto pelo nosso irmão, sobre a vigilância, né, porque é um tema estreito de ser abordado, né, de uma forma espiritual, teológica e bíblica, para a glória de Deus, e é uma batalha espiritual que acontece. E esse assunto agora é de batalha espiritual. Esse assunto, essa parte é. Então, no mundo espiritual, os demônios só reconhecem quem é espiritual. O texto de referência se encontra em Atos 19, versículo 15. Vamos para o versículo de número 13 em diante. Quer que eu leio? Do começo do versículo de número 11 em diante, por favor, irmão. Do 11. Isso. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas, e os espíritos malignos se retiravam. E ao ponto de... Oi? Percebeu que no versículo de número 11, o irmão citou, era Deus que fazia pela mão de Paulo. Isso. É Deus sempre buscando um instrumento para manifestar o seu poder. Meu Deus. Quando alguém está ensinando, é Deus usando a boca de alguém para ensinar. Quando alguém está curando, é Deus usando a mão de alguém para curar. Está entendendo? Quando alguém está pregando, profetizando, é Deus usando o seu instrumento para manifestar o seu poder. Aleluia. Então a gente é federal de Deus. Deus quer usar essa geração para avançar o seu reino, para manifestar a sua glória. Lembra de Hebreus 6? Hebreus 6 fala assim, só um adendo aqui. Hebreus 6 fala assim, que alguns provaram dos poderes do mundo vindouro. Porque no milênio a gente vai ser a federal de Deus, literalmente, irmão. Meu Deus. E hoje a gente prova disso. De poderes do mundo vindouro. Pode continuar o texto? Pode continuar. E alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Olha isso, varão. Primeiramente, a gente nota aí no versículo 13 que eles tentavam invocar o nome do Senhor. Sim. Eles tentavam porque não tinha intimidade. Eles tentavam porque ele viu Paulo, né? Que Paulo, o Espírito Santo, através de Paulo, trouxe um grande avivamento em Éfeso. E eles vão dizer: conjuro por Jesus a quem Paulo prega. Está usando o nome de Cristo, está usando até o nome de Paulo, mas eles, todavia, não tinham a identidade espiritual. Acho que eles acharam bonito, né? É demônio sair, como o mágico lá de Filipos. Acho que eles acharam bonito. Curas ali através de Paulo, libertação. E tentou usar o nome de Cristo
sem mesmo ter a identidade espiritual. Mas olha o que vai acontecer, versículo 14. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu: conheço a Jesus e sei quem é Paulo. Mas vós, quem sois? E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos. De tal modo prevaleceu contra eles que, desnudos e feridos, fugiram daquela casa. Meu Deus. É tremendo, hein? Conheça Jesus, né? Os demônios conhecem. Quando Jesus, na primeira vez que o Senhor Jesus entrou na sinagoga dos judeus, ensinando assim, na simplicidade, na mansidão, no amor, uma pessoa ali que estava possessa foi liberta. E o demônio vai dizer: bem sei quem é você, o santo Deus Altíssimo, o Filho de Deus. Ou seja, os demônios conhecem. Meu Deus. O espírito maligno vai dizer: eu conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo. Mas vocês que não têm identidade espiritual, quem são isso? Meu Deus. Da mesma forma, o demônio que estava no Gadareno, né? Eles falaram também para Jesus: Filho do Deus Altíssimo. E se prostrou, né? E essa expressão aqui no capítulo 19 é tremenda, né? Eu conheço a Jesus e sei quem é Paulo. Meu Deus. O sucesso nosso, varão, não está em ser conhecido aqui na Terra. É ser conhecido nas regiões celestiais. Tremendo. Tem muita gente aí fazendo o seu nome, querendo ser conhecido aqui na Terra, mas aqui na Terra nós só levamos a fama do nome de Cristo. A fama de Cristo tem que crescer, irmão. Que nós diminua como João Batista, mas que ele aparece. É no mundo espiritual. Por que no mundo espiritual? Oi? Porque nós devemos buscar isso no mundo espiritual, identidade espiritual. Exatamente. E tem um texto dentro desse mesmo assunto que Paulo está tratando com essa igreja, só que na carta dos Efésios, né? Porque esse capítulo 19 é para a igreja dos Efésios. Aí o capítulo 2, Paulo ele vai falar sobre isso. Essa questão, essa linguagem de Paulo, Efésios capítulo 2, acho que é o verso 5, se não me engano. Oi? É o versículo 6. Versículo 6. 6, né? Por que os demônios conheciam Paulo no mundo espiritual? Por causa disso? Por causa disso. Versículo 6. E juntamente com ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça e em bondade para conosco em Cristo Jesus. E tem outro texto aqui, varão, em Efésios 1, 20. Eu acho esse texto aqui bem interessante também. Efésios 1, 20, né? O qual ele, em Cristo, o ressuscitou dentre os mortos, fazendo-o assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio, e de tudo que possa se referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Então essa autoridade nós temos em Cristo, né? De estar acima de todo principado e de toda potestade. Porque Cristo nos assentou nas regiões celestiais. Pode dar continuidade aí, mano. É terrível e é muito forte, porque Jesus, quando ele se encarnou, ele se fez menor que os anjos. E quando Cristo sobe, ele sobe com um lugar de honra, desce de Deus, glorificado, né? E colocou a sua igreja acima dos anjos.
Quando Cristo desce para a terra, se fez menor do que os anjos. E quando Cristo sobe, ele coloca a igreja acima dos anjos. Prova isso na Bíblia, irmão Michael. Quando João foi se prostrar e adorar o anjo, que o anjo falou: não faça isso, sou conservo dos seus irmãos e dos profetas. Conservo é servo do servo. Meu Deus. Hebreus capítulo de número 1 vai dizer o quê? Que eles são ministros, servo, enviado para serviço dos que vão dar salvação. É isso mesmo. Daniel foi lançado na cova de leões, Deus enviou um anjo. O profeta Isaías vai orar juntamente com o rei, Deus vai enviar apenas um anjo. Meu Deus. É interessante que era algo normal na vida dos profetas, na vida da igreja primitiva, que tinha anjos. Atos dos Apóstolos, quantos anjos libertando Pedro, libertando os apóstolos, capítulo número 4. Era normal para eles. Elias estava desanimado, com depressão, por causa da seta de Jezabel. Um anjo trouxe pão da padaria celestial para ele. Era normal para ele. Ele comeu, bebeu e dormiu. E a gente vê, né, que já nesse tempo ele já se usufruíam disso, né? Dessa manifestação desses anjos. Ele já estava incumbido dessa passagem de Efésios 2, versículo 6, né? Hoje a gente tem lugares, nos fez assentar nas regiões celestiais. Exato. Exatamente. Então quer dizer, varão, que quando o texto de Atos 19, verso 14 e 15 diz que eles conheciam a Paulo, é porque Paulo ele estava aceitado nessas regiões celestiais. O nome de Paulo era conhecido, né? Então quer dizer que para a gente poder ter uma autoridade, a gente tem que ser conhecido dos demônios. Meu Deus. É tremendo isso aí, varão. É porque é tão valores invertidos, né, varão? Porque tem muito lugar alto que as pessoas têm no mundo gospel, né? Nesse mundo aí gospel, essa fabricação gospel aí. E as pessoas procuram isso aí, seu nome, sua fama, né? Esquecendo que Satanás também coloca pessoas no monte altos, né? Como em Jesus Cristo, em Mateus capítulo número 4, em Lucas capítulo número 4. O único anjo que quis adoração é um anjo caído, chamado Satanás. Exatamente. E assim, o senhor responde para nós um ponto muito importante, uma pergunta que muitos fazem. Por que Satanás ele não tem mais perdão? E nem os anjos caídos? Essa pergunta é muito fácil. Fala com nós. Quando Deus ele faz os anjos já faz, né, imortais. Os anjos, tanto os demônios caídos, que hoje são demônios caídos, Deus ao criar os anjos faz eles imortais. Quando Deus faz o ser humano, Adão e Eva, mortais. Você vê que a gente morre, né? A nossa alma é eterna em Deus, mas a gente morre. Então, por que Deus fez os anjos imortais e o ser humano mortal? Adão e Eva já sabia que eles iam pecar, e Deus, como fez essa coroa, essa obra-prima, Deus faz Adão e Eva mortais para que não viesse a comer da árvore da vida e dessa forma ia ser caído como os demônios. Peraí, vai. Tô ligando aqui. Agora pode falar. Então Deus cria Adão e Eva mortais que sabia que eles iam pecar. E se Deus fizesse os homens imortais ao pecar, seria como os demônios, na colocação de sem perdão, sem misericórdia, eternos pecadores. Então Deus, em sua presciência, faz os homens mortais para que pudesse alcançar a redição através do Senhor Jesus Cristo, a imagem perfeita. E vem agora o processo de aperfeiçoamento até que todos cheguem à unidade do varão perfeito, a saber, Jesus Cristo.
Então, os anjos é criado imortais. Os anjos são criados imortais. Não tem mais perdão. É por isso que Satanás, ele quer escravizar, ele aponta, ele quer derrubar, né? Quer matar essas pessoas espiritualmente, porque para Satanás não tem mais jeito. O estrupador tem jeito ainda, para o traficante tem jeito, para a prostituta tem jeito, para o religioso tem jeito, para mim, para você tem jeito. Mas para Satanás não tem jeito. E um detalhe, no mundo espiritual vai fazer um grande barulho, varão, nesse exato momento. Por quê? Porque os demônios já sabem, já está revelado o destino dos demônios. Exatamente. Será que houve, varão, festa no céu quando Jesus estava pronto para morrer na cruz? Houve festa no inferno, perdão? Houve festa dos demônios, de Satanás, ou não? Eu creio, na verdade, isso aí vem de pregadores, né, triunfalistas, né, varão? Eu acho que o Satanás ficou desesperado. Ficou por quê? Porque foi na crucificação que Jesus triunfou, né? Isso. E Colossenses fala sobre isso, né? Essa questão dos principados e potestades, que Jesus ele despojou na cruz, né? Isso, é esse texto mesmo. Triunfou ali, expôs ali. Ou seja, Jesus no seu momento como homem em fraqueza, foi zumbado, chicoteado, colocaram um prego com mais de 3 metros em suas mãos, ele estava nu, foi humilhado, zombado, os espinhos, as coroas de espinho na sua cabeça sangrando, a cruz que não era para Jesus, mas para Barrabás, e era sobre medida, então se Barrabás era alguém mais alto, e Cristo um pouco mais baixo, tinha que esticar o seu corpo, e no momento mais fraco do nosso Senhor Jesus Cristo, ele vence principados, potestades, os demônios, a morte. Nesse momento ali, triunfa na cruz do Calvário. Meu Deus. Tremendo. E tem um ponto importante, varão, que essa autoridade que a gente recebe, porque Satanás, para ele estar na terra, ele está ilegalmente. Igual o senhor falou, quando o senhor abrangeu a questão de que o homem deu essa autoridade para Satanás, que o próprio Satanás fala para Jesus em Lucas 4, verso 5. Eu tenho autoridade sobre a terra porque eu recebi e eu dou para quem quiser. Então Satanás jogou isso na cara de Jesus, correto? Perfeito. E o homem não deu somente a autoridade da terra, mas também do seu corpo. Por isso que o ser humano, o próprio Jesus fala que ele é escravo do diabo, nesse sentido. Por quê? Porque o Satanás, após a queda de Adão, enganar o homem, ele tomou posse desses, por conta do pecado, né? Do homem e da terra. Só que a escritura, conforme a gente já falou na última live, a escritura da terra e o preço pela alma do homem foi pago. Não foi com prata nem com coisas perecíveis, conforme Pedro fala, né? Mas pelo precioso sangue de Jesus na cruz. Efésios, capítulo de número 2, versículo de número 2, vai dizer assim: é que no outro tempo a gente andava segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera no filho da desobediência. Ou seja, o filho da desobediência, né, nascido da natureza adâmica, é o espírito do ar. Satanás trabalha, atua, escraviza essas pessoas, essas vidas. Mas a palavra do Senhor vai dizer. Aí tem uma pergunta que fica abordando esse mesmo tópico que o irmão sugeriu. Demônios ficam possessos? Demônios? Pessoas crentes ficam possessas? É um ponto importante. Eu não sei responder essa não, hein? Responde pra gente. As pessoas pensam que crente fica possesso. Mas o que a Bíblia diz? João, capítulo de número 8, versículo 36, vai dizer: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres.
Exatamente, Varão. Salmos 91. Abre para nós aí, Rodrigo. 1 João, primeira epístola de João, capítulo de número 5, versículo 18. É a resposta. Crente fica possesso? Primeira epístola De João, capítulo de número 5. Vamos lá. Capítulo 5? Primeira epístola de João, Capítulo 5? versículo de número 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasce de Deus, Deus o guarda. Aquele que nasceu de Deus, Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. É a resposta, né? Meu Deus. Mas Tremendo. Satanás trocou no homem mais justo da terra, tocou em Jó, pela permissão divina. Crente não fica possesso, cristão não fica possesso. Mas todavia, pode ser influenciado pelos espíritos malignos. Meu Deus. Onde está isso? Mateus 16, 33. É só Exato. quem gosta de Bíblia. Essa live é só para quem gosta de espada. Meu Deus. Crente não fica possesso. Mas pode ser enviado por espírito maligno. Mateus 16, versículo 33. 16? É Mateus 16? 33. Não, acho que não é o Mateus, não. O 16 vai até o 28. Perdão, é a confissão de Pedro, né? É. É o versículo 23. É o 23? Exatamente, é isso mesmo. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda-te, Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das coisas de homens. Tremendo. Pedro estava possesso? Não estava. Ele foi influenciado. Por que foi influenciado? Eu vou provar isso. Aqui é só Bíblia. A gente trabalha com a espada do Espírito Santo. Efésios 4,17 vai dizer o quê? Não deis lugar ao diabo. Pedro deu lugar para o diabo. Exatamente. O próprio Pedro e o próprio Judas, né? A Bíblia diz que o diabo encheu a Judas também, né? Verdade. E Safira e Ananias, em Atos capítulo número 5, você vê que Satanás encheu o coração de Safira e Ananias para mentir. O pai da mentira encheu o coração deles. Ou seja, a pergunta que fica é: estamos cheios de quem? Do quê? Então a Bíblia fala para não dar lugar para o diabo. E são muitas formas de dar lugar, não é verdade? Por palavras, né? Quantas vezes a gente já deu lugar para o adversário? Através daquilo que a gente escuta, aquilo que a gente fala, aquilo que a gente vê. É tremendo. E aí a gente vê, irmão, que a gente precisa estar com a vida espiritual, buscando, se enchendo. E é tremendo essa parte, né? Porque se Satanás encheu a Judas, influenciou Pedro, encheu o coração de Ananias e Safira, essa questão de ele encher é a questão da casa vazia. A casa representa o templo representa o corpo. Então, tudo indica
que a gente pode ser cheio do Espírito Santo ou pode ser cheio de espírito ruim, cheio das coisas do maligno e por si os demônios entrar. É interessante, é muito forte, mano. Em 2 Coríntios, capítulo de número 2, versículo de número 10 a 11, Paulo vai dizer para perdoar aquele homem lá que deitou com a sua madrasta. E Paulo vai dizer, se vocês perdoam, já perdoei também. Não podemos negligenciar os ardios de Satanás. Meu Deus, olha que forte. 2 Coríntios 2. 2 Coríntios, capítulo número 2, versículo 10 e 11. 10 e 11, tremendo. É forte, varão. E o interessante, varão, dentro dessa questão também, é que existe o quê? Dentro dessa ordem, dessa hierarquia. Fala para nós aí. Efésios 6, 12, né? Isso. Qual é a hierarquia? O senhor que está mais acostumado com esse tema aí. Vamos lá, Efésios, capítulo de número 4, capítulo de número 6, Antes que o senhor versículo fale... 12. Isso, antes que o senhor ler, eu quero fazer uma pergunta aqui ainda, antes do senhor ler. Eu acredito, varão, que principados, eles agem nos cabeças da nação. Por exemplo, presidente, ministro, nessas pessoas de cada nação. Eu acredito, sim, em principados territoriais, porque a Bíblia fala sobre isso. Principados territoriais. Eu acredito que os principados eles são territoriais por conta da palavra. A palavra fala sobre o principado da Grécia, o principado de Israel e por aí vai. Até porque aquelas legiões que estavam em Gadara não queriam sair de Gadara. Então, é um ponto importante. Os anjos, vamos lá. A gente tem os anjos de Deus, que são milhares de milhares, milhões de milhões. Temos o anjo Gabriel, né, o anjo mensageiro, que assiste diante de Deus. Temos o arcanjo Miguel, que é o príncipe, né? É o príncipe dos exércitos. Arcanjo, que significa o mensageiro-chefe. Temos os querubins, os guardiões, os protetores, os que trabalham ali no trono de Deus. Temos serafins, né? Os anjos de fogo, os anjos que estão mais perto do trono de Deus, os terafins, né, que foi tirado da Bíblia, os terafins, né, que são um pouco semelhantes com os serafins ali. Por exemplo, uma versão mais antiga, de uma tradução brasileira de 1916, em 2 Reis, capítulo 23 e 24, vai falar sobre os terafins, que hoje colocaram como ídolos nas versões mais atuais. Os anjos são os assexuados, né? Os anjos não procriam mais, por isso que Deus criou todos os anjos lá antes da fundação do mundo, de uma só vez, milhares de anos. Os anjos não procriam mais. Os anjos são poderosos, né? Em força. Os anjos têm uma inteligência maior que o ser humano. Exato. Os anjos serviram ao Senhor Jesus no Novo Testamento, a gente vê ele servindo o Senhor Jesus, anunciou o nascimento do Messias, anunciou o nascimento de João Batista, esteve com Jesus no Getsêmani, um anjo removeu a pedra do sepulcro de Jesus, libertou o apóstolo da prisão, libertou Pedro da prisão, ou seja, os anjos estavam no ministério de Jesus, estavam atuando no ministério da igreja e está atuando até esse exato momento. Isso. Meu Deus. Agora, sobre os demônios, você vê que quando a terça parte que foi seduzida pelas artimanhas do Luzeiro, eles eram o quê? Alguns eram principado, potestade, né? Hoste. Alguns eram anjos ali que trabalhavam nas congregações. Então, são várias espécies. Todavia, vai mudar a tal função deles, porque eles saem do seu principado.
do princípio da sua vocação. Isaías, varão. Isaías fala um princípio importante junto com Judas 1:6. Judas fala assim que eles não guardaram o seu domicílio ou o seu principado, que é uma questão de território. Eles tinham um período de aprovação, assim como o ser humano ele passa por uma eleição de salvação, se ele vai ser condenado ou não. Os principados, no caso, o Satanás, junto com a terça parte dos anjos que caíram, que foram expulsos, eles foram reprovados, né? Não foram eleitos. Por isso que são anjos caídos, porque também não guardaram o seu principado, conforme Satanás e assim por diante. E o detalhe, eu quero trazer um ponto aqui importante dentro desse assunto, é que Isaías 14 diz assim, que ele queria subir acima das mais altas nuvens e que ele queria ser semelhante ao Altíssimo, que ele queria colocar o trono dele lá, para ele ser semelhante ao Altíssimo. Então esse é um ponto importante. É verdade. Até porque eles, como eu falei, a gente começou a falar aqui que o luzeiro, ele era um querubim, certo? Um portador de luz. E na hierarquia espiritual, o querubim, ele está acima do serafim. Só que, todavia, o serafim, em Isaías, capítulo de número 6, a gente vai ver os serafins acima do trono de Deus, adorando a Deus. E o luzeiro, com inveja, a iniquidade já crescendo no seu interior, ele viu ali os serafins ali, sendo adorando a Deus. Serafins que são um nível um pouco inferior que os querubins, né? E ele começou a invejar isso também, começou a invejar o trono de Deus, e ele compreendeu que as pedras afogueadas, onde ele trabalhava, onde os anjos nas congregações, em adoração, fortalecia essas pedras afogueadas para o trono de Deus. Ele começou então nesses comércios, como está em Ezequiel, que lemos, ele começou então a roubar essas pedras afogueadas para construir o seu próprio trono. Então ele começou a ter inveja dos serafins também. Isso, porque os serafins estavam mais próximos de Deus do que ele. Por quê? Porque ele ainda não tinha sido eleito. Isso é um ponto importante, irmão. Pouca gente pega esse detalhe. Satanás não tinha sido eleito ainda. E por que os anjos que hoje estão a serviço da igreja, a serviço de Deus, por que eles não pecam? Tem uma pergunta que fica, né? Uma pergunta teológica. Eles podem ainda pecar contra Deus? Pode se rebeliar contra Deus? E a resposta é não, porque eles já estão eleitos. Na medida que eles não foram seduzidos, eles não quiseram entrar na mesma artimanha de Satanás, né? De edificação do próprio trono de Satanás, e Satanás ali, ele seduz a terça parte, dizendo que de subordinado ele seria príncipe, né, no governo de Satanás. E eles não fizeram isso, os outros anjos, os milhares de outros anjos. Então ali já caiu, já veio a sua eleição. Foram os eleitos em Deus ali. Tremendo. Então Satanás ele caiu por querer ter aquilo que Deus não tinha para ele ainda, né? Exatamente. Isaías 14, versículo 13 ao 14. Isso. Tudo Olha que ele vai falar no coração. Oi? Primeiro ele vai falar o quê? Eu subirei ao céu. B. Acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. Que estrelas de Deus é essa? Serafim. No monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E a reação de Deus foi qual? Contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Esse verso 15... Isso aí...
Isso é um ponto importante. Reino dos mortos fala do Hades. E abismo fala também do mesmo Hades, onde Satanás vai ficar por 1000 anos. Tá aí, Ana? Exatamente. E o Ezequiel 28 é um ponto importante, Varão, que muita gente peca na hora de interpretar esses textos e falar sobre esse assunto, que é a profecia de Ezequiel, como a de Isaías, por exemplo, esse verso 15, ele vai tratar de alguns assuntos do passado, mas também vai falar de alguns assuntos do futuro de Satanás. É por isso que tem muita gente que fala que Satanás, quando foi derrubado do Éden Celestial, que ele foi lançado para fora do monte, tem muita gente que pega o final do texto que fala sobre o abismo, na presença dos reis da terra. Eles pensam que foi tudo naquele momento e não. Tem algumas partes do texto que já fala sobre o futuro dele, igual esse texto aqui de Isaías 14, verso 15, que já está falando do futuro, da trajetória dele. É perfeito, profeta. Até porque isso é uma projeção profética, né? Exato. Igual de Apocalipse, capítulo de número 12, né? Exatamente. E muitos teólogos pensam que já aconteceu. Por conta do texto, né, de Apocalipse 12, que diz assim, e houve, quando eles pegam essa palavra e houve batalha nos céus, para eles estão pensando que é lá no princípio, por conta desse pretérito passado da palavra houve. Isso, exatamente. É Apocalipse 12. Vamos para esse texto? Vamos tratar desse assunto. Vou deixar que o senhor aí, se eu argumentar que o senhor já está preparado, o senhor está treinado aí, eu estou percebendo. Aprendendo com o seu curso de escatologia. Vocês não querem fazer escatologia na ordem cronológica. O meu amigo pastor Rodrigo Timóteo está dando uma aula maravilhosa ali de escatologia. Tem um link aí que ele vai deixar aí. É barato o curso, tá bom? É um preço acessível para os irmãos e tem conteúdo aí, é tesouro vindo do céu. E é um curso, aula, que é só Bíblia. A gente trabalha só com as escrituras sagradas e Deus é glorificado. Professor Rodrigo é Apocalipse 12. E logo nós vamos pôr umas matérias aí, o senhor vai dar aula também dentro da plataforma aí. Em nome de Jesus. Em breve estarei aí em Minas, hein? Vai, tem que vir para cá para nós fazer um seminário presencial aqui com o povo de Minas aqui. Apocalipse 12, versículo 7. E houve... Pode ler pra gente? Houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou nos céus o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. É forte demais. Então tem muitas interpretações de Apocalipse, capítulo de número 12, versículo 7, que as pessoas vão dizer que já aconteceu essa batalha. Não. Assim, Varão, eu vou falar do passado e você vê para o futuro, só trazer uma cronologia. A batalha de Gênesis, no princípio, na dispensação do mistério, lá no Éden Celestial, conforme a gente abordou muito aqui já, quando o Satanás ele foi expulso do monte de Deus, está lá no texto de Ezequiel 28, se você quer base para isso. A primeira queda de Satanás e da terça parte dos anjos foi do monte de Deus. A Bíblia diz que ele foi lançado para fora do monte de Deus. E o monte de Deus, ele fica no terceiro céu. O que tem abaixo do terceiro céu? As regiões celestiais, que a gente chama na teologia de o segundo céu. E existe o primeiro céu, que é o céu astronômico nosso. O nosso céu azul que a gente vê, né, que é toda a Via Láctea, todo esse universo que a gente conhece. Certo? Então, o que acontece? Satanás foi lançado para fora do monte de Deus nas regiões celestiais.
Prova disso é Efésios 6, verso 12. A nossa luta não é contra a carne, não é contra a sangue, mas é contra principados e potestades nas regiões celestiais. Então, esses principados, essas potestades, eles estão nas regiões celestiais. Por quê? Porque foram lançados para fora do Éden celestial, para fora do monte de Deus. E o texto base disso é Ezequiel 28, conforme a gente já estudou. E um detalhe importante para provar isso é que as regiões celestiais, só o nosso primeiro céu, ele já é muito grande. A Terra, irmãos, é uma poeira. A Terra é uma poeira nesse universo. A Terra é pequena demais dentro desse universo. Então, quando a expressão fala que ele foi lançado para fora do monte de Deus, lançado por terra, é porque ele foi lançado para as regiões celestiais. Não que ele foi lançado na nossa terra. Ele vai ser lançado na nossa terra, conforme nosso irmão Maico vai falar agora aí. Em nome de Jesus, nosso professor. Profeta? É verdade, mano. É interessante que a eternidade, a gente vê que no Apocalipse, o anjo vai falar para João para anotar aquilo que era, aquilo que é e aquilo que será, passado, presente e futuro, né? Era e será. E aqui Apocalipse 12, versículo 7, é uma projeção profética. Ou seja, ele está no tempo cronos do homem, o tempo cronos do homem, de cronologia, mas está no tempo de Deus, Kairos, que não tem limitação entre o passado, o presente e o futuro. A gente vê isso, que será uma batalha que ainda vai acontecer. Olha, por exemplo, o versículo de número 9, de Apocalipse 12. Anota aí. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente. Como antiga serpente? Se já aconteceu essa batalha na queda do luzeiro, ele não era serpente ainda. Só vai ser serpente em Gênesis 3. Então isso já mostra uma projeção profética. Uma projeção profética. A antiga serpente. Acusador dos irmãos. Chamado de diabo e se engana todo mundo. Como engana todo mundo? Se acontecer essa batalha antes da queda. Então isso já mostra que é uma batalha que ainda vai acontecer. Engana todo mundo. Exatamente. Outra referência de projeção profética, a gente pode ir lá para os irmãos compreender melhor o que é projeção profética, que vai alavancar muito, agregar no conhecimento dos irmãos, é Isaías, capítulo de número 9, versículo de número 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estava sobre seus ombros, o que se chama o seu nome. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Já nasceu Jesus, sendo que é o profeta Isaías profetizando, Deus usando o profeta Isaías, sendo que o nascimento de Cristo vai se dar 700 anos para frente. Então aqui, é Deus levando o profeta Isaías em uma projeção profética, mostrando lá o futuro para o profeta Isaías. Exatamente, varão. É uma visão do futuro, né? É uma revelação do futuro trazendo uma palavra para o presente, né? Ele foi levado até esse dia. Daniel teve isso, José teve, Moisés teve, os profetas teve. Profeta? Tá escutando aí? Pode falar, mano. Quando a Bíblia mesmo fala que João foi levado até o dia do Senhor, tem gente que fala que foi pro domingo. Isso aí é conversa. Isso é conversa. Tem gente que vem com uns argumentos que não está na Bíblia. João foi levado até o dia do Senhor, para o Kairos de Deus. Exatamente.
Da mesma forma, por quê? Porque o Apocalipse, você se compreende ele assim. Tem hora que João vai estar no passado, tem hora que ele vai estar no presente, tem hora que ele vai estar no futuro. Por quê? Porque o anjo está trabalhando isso com ele, revelando as coisas no Apocalipse. Então, nem tudo é cronológico no Apocalipse. Exatamente. É o livro da revelação, né? É o véu Exato. sendo tirado. O véu se abrindo. Exatamente. Na próxima matéria a gente vai tratar sobre o mundo habitável, né? Tem tanta coisa boa aí a gente falar sobre os dons e fruto. O celular está quase descarregando aqui, profeta. O meu também. E a mulher tá puxando minha orelha aqui já. Então vamos vigiar para não apanhar. Ela tá com a vassoura na mão ali. Quem foi? Obrigado aí a todos aí, né? O nosso amigo pastor, professor Rodrigo, ele tem umas aulas maravilhosas aí, irmão, que eu indico os irmãos aí a fazer. É um preço aí acessível para todos, com conteúdo aí bíblico, lógico, teólogo do Senhor Jesus, que tem feito a diferença. Até mais, meus irmãos. Você pode aí voltar na live, compartilhar, né? Dar um pause, escrever as referências que foi citada. Que Deus abençoe você, meu irmão, Rodrigo, Timóteo, sua família. E até mais, varão. Até mais, varão. Meu celular também está quase carregando aqui. Saudação de paz aí para sua família e obrigado, viu, pela sua pessoa. Que os irmãos de Ferraz aí possam estudar aí também. Tem teologia, né, na igreja do Senhor? O senhor dá Isso, lá... Sela Mazuca, 1140, aqui perto do Rossi, aula presencial, teologia bíblica. Ô, glória. Maravilha, varão. Deus abençoe. Amém, até mais. Fica com Deus. Tchau, tchau, pessoal. Fica na paz de Cristo. Compartilha essa live com mais alguém. Vai ficar salvo aí no nosso Instagram. E a bênção é grande. Deus abençoe.